Bom, voltando, agora vamos ver o conceito aí de continuidade de uma função. Tem tudo a ver com gráfico, desenho. E assim, o conceito, quando fala continuidade de uma função, já até dá para se imaginar, né, se eu mostrar para você gráficos de funções e perguntar se elas são ou não contínuas em um determinado ponto, eu acho que intuitivamente, sem ver a definição, tem como você responder. Então é o que aconteceria aqui. Eu tenho esses três desenhos, e aí eu pergunto, a continuidade é sempre continuidade no ponto, né? Então, pensando no ponto A aqui, x igual a, x igual a, x igual a, qual dos três desenhos, em qual dos três desenhos eu tenho uma função que eu poderia dizer que é contínua nesse ponto? Eu acho que não é muito difícil, sem mesmo ver a definição, sem mesmo nem sequer saber limite, é possível ter na intuição aqui que desses três desenhos, a função que é contínua é a segunda aqui, o exemplo 2. Por que está acontecendo isso? Você quer ver claramente aqui, quando eu vou desenhar essa função, quando eu passo pelo A, eu tenho uma quebra. Eu tenho que interromper aqui o desenho para ir lá para cima para poder continuar. Então essa função aqui, no x igual a, ela não é contínua. Isso significa que houve uma interrupção no desenho quando eu cheguei no A. E aqui também. Aqui quase, né? Quase tá bom, né? O problema é que esse ponto aqui, que está em cima, ele tinha tudo para estar aqui embaixo, né? Sim, o que seria mais bonito, natural ali, seria esse ponto, na verdade, está aqui embaixo. Mas ele desgarrou e resolveu ficar isolado lá em cima. Mas também repara que houve uma quebra aqui. Quando eu estou desenhando a função x igual a, há uma quebra. Então, essa função não é contínua no x igual a, e essa aqui também não. Aqui é contínua no x igual a, é aquela função 2 aqui, do exemplo 2. Isso no primeiro dia que vocês viram função e falaram de gráfico, se a gente mostra esse gráfico e pergunta assim, qual desses três vai ser uma função contínua, acho que vai ser, mesmo sem nem sequer ter visto muita coisa aprofundada de função e nem sem ver limite, tem como você dizer intuitivamente que tem que ser essa. Agora, na prática, primeiro qual é a definição e como é que, a partir da definição, como é que eu vou conseguir fazer questões para analisar funções, né? Porque se o cara te dá o gráfico na função, está resolvido. Mas e como é que eu analiso quando eu não tenho o gráfico? Quando eu tenho a função, né, a expressão da função, eu quero analisar a continuidade num determinado ponto. Bom, para a função ser contínua num determinado ponto, ou seja, para acontecer esse desenho aqui, nesse ponto A, primeiramente tem que existir o limite da função nesse ponto e o f do ponto tem que coincidir com esse limite. São duas coisas que tem que acontecer, etapa 1, etapa 2. O limite tem que existir, e aí isso tem a ver com o vídeo anterior, que é a existência do limite, né? Ou seja, eu vindo pela direita e vindo pela esquerda, eu tenho que estar indo para o mesmo lugar, e o f do ponto tem que coincidir com esse valor de limite. Então repara que no exemplo 1 a função não é contínua, porque a gente não passa nem da primeira etapa. Eu tinha mostrado no vídeo anterior que em um desenho desse aqui, o limite não existe. Por que não existe? Porque quando eu venho pela esquerda, a função está tendendo a um número. Quando eu venho pela direita, a função está indo para outro número. Então, pela direita e pela esquerda, a função se aproxima e se comporta de maneira diferente. Logo, o limite nem sequer existe. Eu já furo a primeira condição. Então, se nem sequer isso aqui acontece, eu posso dizer que a função é contínua. E aí, graficamente, é isso. O desenho é quebrado de forma até grosseira aqui, né? É uma coisa para a esquerda, outra coisa para a direita. Aqui, no exemplo 3, que também não é uma função contínua, nesse caso aqui, para um desenho ter esse formato, com o desenho ter um ponto lá voando, flutuando, é porque isso aqui passa, mas isso aqui não. Por quê? Veja, o que acontece quando o x tende A pela esquerda? A função está querendo preencher esse buraco aqui, está querendo tender para esse L. O que acontece quando a função se aproxima de A pela direita? Ela está indo para o mesmo lugar. Tanto pela esquerda quanto pela direita, a função queria, no A, preencher esse buraco.
Então o limite de x tendendo a dessa função é L. Tanto por um lado quanto por outro, ela queria chegar a esse valor. Porém, o f de a mesmo, né, o valor do f de a mesmo, desgarrou. Ele tinha tudo para preencher esse buraco aqui, mas na verdade ele ficou lá em cima voando. Então a função, quando eu tenho um ponto voando assim, naqueles x, é porque o limite existe, mas o f do ponto é diferente desse limite lá de cima. O f do ponto é um número aqui em cima, o limite está um número lá embaixo. Então, de qualquer forma, tem que acontecer as duas coisas. Se uma delas vale, mas a outra fura, ainda assim a função não é contínua. Tá certo? No próximo vídeo eu vou resolver um exercício em que vamos falar justamente, a gente vai usar naturalmente continuidade da função e existência do limite. Valeu!